O Hospital São Vicente era um labirinto de corredores brancos e esperanças fragmentadas, onde Marina Cavalcanti havia sido internada após o acidente que mudou sua vida para sempre. Aos 28 anos, a bem-sucedida arquiteta se via confinada a uma cama do hospital, sua perna direita imobilizada, seus sonhos de liberdade temporariamente suspensos, como poeira no ar-condicionado que zumbia incessantemente. Foi, numa manhã de terça-feira, quando a luz dourada do outono filtrava através das persianas da enfermaria, que ela a viu pela primeira vez. Sofia Mendes entrou no quarto com a graça silenciosa de quem conhece cada centímetro daquele ambiente, seus passos medidos, ecoando suavemente no piso gelado. Tinha 32 anos, cabelos castanhos presos num coque impecável, e olhos verdes que pareciam guardar segredos que Marina instantaneamente desejou descobrir. Bom dia, Marina. Sou a Sofia, sua nova enfermeira responsável, disse, sua voz carregando uma calidez que contrastava com a frieza clínica do ambiente. Havia algo na maneira como pronunciou seu nome que fez o coração de Marina acelerar de uma forma que nada tinha a ver com sua condição médica. Marina tentou se ajustar na cama, sentindo uma dor familiar irradiar pela perna, mas seus olhos permaneceram fixos naqueles dedos delicados que manipulavam os equipamentos médicos com precisão cirúrgica. Prazer em conhecê-la, Sofia, o nome saiu de seus lábios como uma oração sussurrada. Durante os primeiros dias, suas interações se limitavam ao protocolo médico, verificação de sinais vitais, administração de medicamentos, ajuda para o banho, mas havia algo elétrico no ar sempre que Sofia se aproximava, uma tensão sutil que fazia Marina esquecer momentaneamente sua dor física. Os dedos de Sofia, ao tocar seu pulso para verificar os batimentos cardíacos, pareciam deixar rastros de fogo em sua pele. Sua recuperação está progredindo bem, Sofia comentou, numa quinta-feira chuvosa, enquanto ajustava os travesseiros atrás das costas de Marina. Ela se inclinou ligeiramente, e Marina pôde sentir o perfume suave de jasmim que emanava de seus cabelos. Logo você estará caminhando novamente. E se eu não quiser sair daqui? Marina perguntou impulsivamente, suas bochechas corando imediatamente ao perceber a implicação de suas palavras. Sofia parou o que estava fazendo, seus olhos verdes encontrando os de Marina. Por um momento, o tempo pareceu suspenso, como se o próprio hospital prendesse a respiração. Marina, ela começou, sua voz ligeiramente trêmula, mas foi interrompida pela entrada abrupta do Dr. Carvalho. Como está nossa paciente hoje? O médico perguntou alegremente, inconsciente da atmosfera carregada que havia interrompido. Sofia se afastou rapidamente, retomando sua postura profissional. Sinais vitais normais, doutor. Sem complicações. Mas Marina havia visto. O rubor que subiu pelo pescoço de Sofia. Havia sentido a hesitação em sua respiração. Algo havia mudado irreversivelmente entre elas. Uma porta havia se entreaberto para um território perigoso e inexplorado. Naquela noite, Marina permaneceu, acordada, olhando para o teto enquanto escutava os sons noturnos do hospital. Cada passo no corredor a fazia esperar que fosse Sofia voltando para verificar como estava. Cada sombra que passava pela fresta sob a porta alimentava fantasias que ela sabia que não deveria ter. Sofia, por sua vez, estava em casa, em seu apartamento, pequeno mas aconchegante, sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de chá que esfriara havia horas. Ela conhecia as regras. Havia jurado seguir o código ético de sua profissão. Pacientes não eram pessoas com quem se envolvia emocionalmente, muito menos romanticamente. Mas Marina era diferente. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que despertava instintos protetivos que Sofia nem sabia que possuía, e uma força silenciosa que a intrigava profundamente. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era o hospital, informando sobre uma emergência no turno da madrugada. Sofia não estava escalada, mas se ofereceu para cobrir. Ela precisava vê-la, mesmo que significasse desafiar sua própria sanidade mental. Quando chegou ao hospital às 2 da manhã, Sofia foi direto ao quarto de Marina, justificando para si mesma que era apenas para verificar
se estava tudo bem. Marina estava acordada, olhando pela janela para a cidade que dormia lá fora. Sofia? Marina se virou, surpresa, mas visivelmente aliviada. O que você está fazendo aqui a essa hora? Turno extra? Sofia respondeu, aproximando-se da cama. Boca, deveria estar dormindo. Não consigo, Marina admitiu. Sua voz quase um sussurro na penumbra do quarto. Fico pensando. Pensando em quê? Marina hesitou. E então, com uma coragem que não sabia que possuía, estendeu a mão em direção a Sofia. Em você. Sofia olhou para a mão estendida como se fosse uma armadilha perigosa. Ela sabia que se tocasse Marina agora, se permitisse que aquela conexão se aprofundasse, não haveria volta. Mas a atração era uma força gravitacional, impossível de resistir. Lentamente, ela entrelaçou seus dedos com os de Marina, sentindo uma descarga elétrica percorrer seu braço. Marina, isso é Erto. Marina completou, sua polegar acariciando suavemente a mão de Sofia. Eu sei, mas não consigo parar de pensar em você. Não consigo fingir que não sinto isso. Sofia fechou os olhos, lutando contra todo o treinamento profissional, toda a racionalidade que lhe dizia para soltar aquela mão e sair do quarto. Mas quando abriu os olhos, tudo o que via era Marina menos vulnerável, corajosa, impossível de ignorar. O que estamos fazendo? Sofia murmurou, mais para si mesma do que para Marina. Não sei. Marina respondeu honestamente, mas sei que não quero parar. E naquele momento, no silêncio da madrugada hospitalar, ambas souberam que haviam cruzado uma linha, da qual não poderiam mais voltar. O que começara como cuidados médicos estava se transformando em algo muito mais perigoso e infinitamente mais poderoso. As semanas seguintes foram uma dança delicada entre o profissional e o pessoal, cada interação carregada de uma tensão que ambas tentavam disfarçar. Sofia desenvolveu uma rotina obsessiva de verificar Marina, com mais frequência do que o necessário, sempre encontrando justificativas médicas para suas visitas prolongadas. Marina, por sua vez, se tornou a paciente mais colaborativa do hospital, seguindo religiosamente todas as instruções de Sofia. Não porque fosse obediente, mas porque cada momento de interação era precioso demais para ser desperdiçado. Durante a fisioterapia matinal, Sofia acompanhava Marina até a sala de reabilitação, suas mãos oferecendo suporte cuidadoso, enquanto Marina lutava para fortalecer sua perna machucada. Os toques necessários para o tratamento se prolongavam sutilmente. Dedos, demorando alguns segundos a mais do que o protocolo exigia. Olhares se encontrando com uma intensidade que fazia outras pessoas no ambiente desviarem os olhos instintivamente. Volk está progredindo rapidamente, Sofia comentou, numa tarde de sexta-feira, massageando suavemente a musculatura tensa da coxa de Marina. Suas mãos trabalhavam com conhecimento técnico, mas Marina podia sentir algo mais na pressão de seus dedos, uma ternura que transcendia o cuidado médico. É uma motivação e tanto ter a melhor enfermeira cuidando de mim, Marina respondeu, sua respiração ligeiramente alterada, não apenas pelo esforço do exercício, mas pela proximidade de Sofia, pelo calor de suas mãos, pelo perfume que se tornara viciante como uma droga. Sofia parou momentaneamente, seus olhos encontrando os de Marina através do espelho da sala de fisioterapia. Marina, ela começou, mas foi interrompida pela chegada da supervisora de enfermagem. Sofia, preciso falar com você, disse a mulher mais velha, seus olhos percorrendo a cena com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar completamente, mas que a encheu de um frio repentino no estômago. Sofia se afastou imediatamente, lavou as mãos e seguiu a supervisora para o corredor. Marina ficou sozinha na sala, o coração disparado. Uma sensação de perigo pairando no ar, como fumaça tóxica do lado do fora. A supervisora Santos encarou Sofia com olhos experientes, que haviam visto muitas situações delicadas ao longo dos anos. Sofia, você é uma das nossas melhores enfermeiras, mas preciso fazer uma pergunta direta. Há algo acontecendo entre você e a paciente do quarto 237? O sangue de Sofia gelou. Eu não entendo. Entende sim. Vários colegas comentaram sobre o tempo que você passa com ela, sobre a maneira como a olha,
Você sabe que temos políticas rígidas sobre relacionamentos entre funcionários e pacientes. Sofia sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ela é minha paciente. Estou apenas fazendo meu trabalho. Seu trabalho não inclui massagens de 15 minutos nem visitas fora do horário. A supervisora retrucou, sua voz firme, mas não cruel. Sofia, você tem uma carreira brilhante pela frente. Não a jogue fora por um envolvimento inadequado. Naquela noite, Sofia evitou o quarto de Marina. Permaneceu na estação de enfermagem, tentando se concentrar na papelada. Mas seus olhos se dirigiam constantemente para o corredor que levava ao quarto 237. Cada fibra de seu ser queria estar lá, queria verificar como Marina estava, queria sentir novamente aquela conexão que a fazia sentir-se mais viva do que jamais se sentira. Marina esperou durante toda a noite, olhando para a porta, aguardando a familiar silhueta de Sofia aparecer para a verificação noturna de rotina. Quando finalmente veio uma enfermeira, era Carla, uma mulher mais velha e eficiente, mas que tratava Marina com a cordialidade distante de alguém cumprindo uma obrigação profissional. Onde está Sofia? Marina perguntou, tentando soar casual. Diferente, Carla respondeu sucintamente, verificando os sinais vitais com rapidez. Alguma coisa errada? Marina negou com a cabeça, mas uma sensação de abandono se instalou em seu peito, como uma pedra pesada. Ela havia sentido algo mudando na última interação, uma tensão diferente, uma distância que não havia estado lá antes. Durante os 3 dias seguintes, Sofia conseguiu evitar Marina, quase completamente, trocando turnos, delegando cuidados para outros colegas, encontrando desculpas para estar em outros setores do hospital. Mas a ausência era uma tortura para ambas. Sofia descobriu que não conseguia se concentrar em nada, cometendo pequenos erros que jamais cometera antes. Perdida em pensamentos sobre olhos escuros e sorrisos que a assombravam mesmo durante o dia. Marina, por sua vez, entrou numa espiral de confusão e dor emocional, que retardou visivelmente sua recuperação física. Ela se recusava a colaborar com os outros profissionais, tornara-se irritadiça e distante. Seus exercícios de fisioterapia se tornaram mecânicos e sem progresso. Foi o Dr. Carvalho quem finalmente confrontou Sofia diretamente. Não sei o que aconteceu entre você e a paciente do 237, mas ela está regredindo, está se recusando a cooperar com a fisioterapia, não está comendo adequadamente. Se ela não sair dessa, teremos que considerar medicação psiquiátrica. Sofia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Marina estava sofrendo, e era sua culpa. Toda sua tentativa de proteger ambas havia resultado em causar exatamente o tipo de dano que tentava evitar. Naquela noite, Sofia quebrou todas as suas próprias regras, esperou até que o hospital estivesse praticamente vazio, apenas a equipe mínima do turno noturno, e foi até o quarto 237. Marina estava acordada, olhando para o teto, seus olhos vermelhos sugerindo que havia chorado. Marina, Sofia sussurrou, fechando a porta atrás de si. Marina se virou, e o alívio e a dor em seus olhos quase fizeram Sofia recuar. Você voltou. Não deveria estar aqui, Sofia admitiu, aproximando-se lentamente da cama. Isto é, Annette. Somos erradas, Marina completou, sua voz amarga. Já entendi a mensagem. Você pode ficar tranquila. Não vou mais incomodá-la com meus sentimentos inadequados. Sofia sentiu lágrimas queimando seus olhos. Não é isso, Marina Valka. Now on, eu posso perder meu emprego, minha licença, minha carreira inteira. E você pode processar o hospital, pode... Você acha que eu faria isso? Marina interrompeu, tentando se sentar na cama. Sofia, olhe para mim. Sofia ergueu os olhos, encontrando o olhar intenso de Marina. Eu não me importo com as regras, Marina disse, sua voz baixa mais firme. Eu não me importo com os riscos. Pela primeira vez na minha vida, sinto algo que vale mais do que qualquer carreira, qualquer reputação. Você me fez sentir viva quando eu achei que nunca mais conseguiria. Sofia fechou os olhos, lutando contra a tempestade de emoções. Marina, você não entende o que está pedindo. Então me explique. Marina respondeu, estendendo a mão. Mas não me abandone,
sem uma explicação. Não finja que isso não existe. Sofia olhou para a mão estendida, sabendo que se a tocasse novamente, todas as suas defesas cuidadosamente construídas ruiriam completamente, mas a dor nos olhos de Marina era insuportável. Lentamente, ela entrelaçou seus dedos com os de Marina, sentindo imediatamente aquela descarga familiar, aquela sensação de completude que não fazia sentido racional algum, mas que era mais real do que qualquer coisa que já havia experimentado. O que vamos fazer? Sofia Sachuru Marina levou a mão de Sofia até seus lábios, beijando suavemente os dedos. Vamos descobrir juntas. E naquele momento, ambas souberam que não importava quantas regras estivessem quebrando, quantos riscos estivessem correndo. Algumas conexões eram maiores do que protocolos. Algumas paixões valiam qualquer consequência. A decisão de seguir em frente com o que sentiam transformou cada momento no hospital num exercício de extrema cautela e intensidade concentrada. Sofia e Marina desenvolveram uma linguagem silenciosa, feita de olhares sustentados toques aparentemente acidentais e conversas carregadas de duplo sentido, que apenas elas compreendiam completamente. Sofia começou a trabalhar turnos extras deliberadamente, especialmente os noturnos, quando o hospital se tornava um lugar mais íntimo e as chances de serem observadas diminuíam significativamente durante essas horas silenciosas da madrugada. Ela se permitia ficar mais tempo no quarto de Marina, conversando sobre suas vidas, seus sonhos, suas histórias pessoais. Sempre soube que era diferente, Marina confessou numa dessas noites. Sua voz baixa na penumbra do quarto. Sofia estava sentada numa cadeira próxima à cama, suas mãos entrelaçadas com as de Marina sob o lençol, onde ninguém poderia ver. Desde adolescente, sempre me senti atraída por mulheres, mas minha família, eles nunca aceitariam. Sofia apertou suavemente a mão de Marina. A minha também não. Cresci numa família italiana tradicional católica praticante. Quando finalmente contei para minha mãe, aos 25 anos, ela chorou durante semanas e disse que havia falhado como mãe. E agora? Marina perguntou, virando-se de lado para encarar Sofia melhor. Agora elas fingem que não sabem, e eu finjo que isso não me machuca. Sofia respondeu com um sorriso triste. É uma dança familiar bem ensaiada. Essas confissões íntimas criaram uma intimidade emocional que tornava a atração física ainda mais intensa. Cada toque necessário para o cuidado médico se tornava uma oportunidade para conexões mais profundas. Quando Sofia ajudava Marina a tomar banho, suas mãos se demoravam na pele molhada mais do que o estritamente necessário. Quando verificava a cicatrização da ferida na perna, seus dedos traçavam padrões sutis na coxa de Marina, enviando ondas de calor por todo o corpo dela. O ponto de inflexão veio numa terça-feira chuvosa. Durante um dos turnos noturnos de Sofia, Marina havia tido uma noite difícil, a dor na perna mais intensa, devido à mudança de pressão atmosférica. Sofia havia administrado analgésicos mais fortes, e Marina estava num estado de vulnerabilidade medicamentosa que quebrou as últimas barreiras de autocontrole. Sofia, Marina murmurou, quando a enfermeira se inclinou para ajustar os travesseiros. Eu preciso te dizer algo. Que é? Sofia respondeu, seu rosto a poucos centímetros do de Marina. Eu sonho com você todas as noites, Marina confessou. Suas inibições dissolvidas pela medicação e pela intensidade do momento. Sonho que você me beija, que você me toca, que você... Sofia deveria ter se afastado imediatamente. Deveria ter usado a vulnerabilidade medicamentosa de Marina como desculpa para ignorar as palavras. Em vez disso, encontrou-se incapaz de se mover, hipnotizada pelos olhos escuros de Marina, pela honestidade crua em sua voz. Marina, ela sussurrou, sua própria voz trêmula. Por favor, Marina continuou, sua mão subindo para tocar o rosto de Sofia. Só uma vez. Só para eu saber como é. Sofia fechou os olhos ao sentir a palma quente de Marina contra sua bochecha. Tudo nela gritava que aquilo era loucura. Que era exatamente o tipo de situação que poderia destruir sua carreira, sua vida. Mas quando abriu os olhos,
e viu a necessidade desesperada no olhar de Marina, toda a racionalidade desapareceu, lentamente, como se estivesse se movendo através de água densa. Sofia inclinou-se e pressionou seus lábios contra os de Marina. O beijo foi suave inicialmente, quase hesitante, mas quando Marina gemeu baixinho contra sua boca, Sofia perdeu completamente o controle. As mãos de Sofia se emaranharam nos cabelos de Marina. O beijo se aprofundando, anos de tensão reprimida, explodindo numa conexão que fez ambas esquecerem onde estavam. Marina puxou Sofia para mais perto, suas mãos explorando as costas da enfermeira por baixo do jaleco, sentindo a pele quente através da camiseta. Foi o som de passos no corredor que finalmente as trouxe de volta à realidade. Sofia se afastou rapidamente, seu coração batendo tão alto que tinha certeza de que podia ser ouvido do outro lado da porta. Marina estava ofegante, seus lábios inchados, seus olhos brilhando com uma mistura de satisfação e desejo que fez Sofia sentir uma pulsação perigosa entre as pernas. Alguém está vindo, Sofia sussurrou, correndo para a pia para lavar as mãos e tentar compor sua aparência. Porta se abriu e Carla entrou carregando medicamentos para outros pacientes. Tudo bem aqui? Perfeitamente, Sofia respondeu, sua voz surpreendentemente firme, considerando a tempestade emocional em seu interior. Marina estava com dor. Administrei mais analgésicos. Carla acenou e saiu, mas não antes de lançar um olhar ligeiramente desconfiado entre elas. Quando ficaram sozinhas novamente, o ar no quarto estava carregado de uma tensão completamente diferente. O beijo havia mudado tudo, irreversivelmente. Não era mais possível fingir que aquilo era apenas uma atração inocente, ou uma conexão emocional platônica. Sofia Marina começou, mas Sofia balançou a cabeça. Não podemos falar sobre isso aqui, ela disse olhando nervosamente para a porta. Não podemos. Isto não pode acontecer novamente. Mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, Sofia sabia que estava mentindo. O gosto dos lábios de Marina, a sensação de seu corpo contra o dela, a maneira como Marina havia sussurrado seu nome, tudo isso estava gravado em sua memória de forma indelével. Nos dias seguintes, ambas lutaram para manter a aparência de normalidade, mas a atmosfera entre elas havia se tornado eletricamente carregada. Cada interação profissional estava permeada pela lembrança do beijo. Cada toque necessário para o cuidado médico enviava ondas de desejo que eram quase impossíveis de esconder. Sofia começou a cometer erros pequenos mais perceptíveis, esquecendo de anotar medicamentos, chegando atrasada para turnos, perdendo-se em devaneios, no meio de conversas com outros profissionais. Seus colegas começaram a notar comentários sutis sendo feitos sobre sua distração. Marina, por outro lado, havia se tornado obcecada em acelerar sua recuperação. Ela queria ter alta do hospital, não para escapar de Sofia, mas para encontrar uma maneira de continuar vendo-a fora do ambiente hospitalar, longe das câmeras de segurança e dos olhos curiosos dos colegas. Quando você receber alta, Sofia, disse numa das tardes, enquanto ajudava Marina com exercícios de fortalecimento, será melhor se não nos virmos por um tempo. Marina parou o exercício abruptamente. Como assim? Você sabe como é. Preciso manter meu emprego, minha licença, e você precisa seguir com sua vida, voltar para sua carreira, esquecer esse lugar. Esquecer você, você quer dizer, Marina, respondeu, sua voz carregada de dor. Sofia fechou os olhos, lutando contra o impulso de pegar o rosto de Marina entre as mãos e beijá-la novamente. É o mais sensato. Desde quando o amor tem alguma coisa a ver com sensatez? Marina perguntou, suas palavras atingindo Sofia como um raio. Amor. Era a primeira vez que qualquer uma delas pronunciava a palavra, e ela pairou no ar entre elas como uma confissão perigosa. Sofia não respondeu, mas Marina viu a resposta em seus olhos, via o mesmo sentimento desesperado e assustador que a consumia, a mesma certeza irracional de que o que sentiam era muito maior do que qualquer obstáculo que pudessem enfrentar. Naquela noite, Sofia tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela escreveu seu número de telefone pessoal numa pequena folha de papel e a escondeu no travesseiro de Marina, junto com uma nota. Quando você sair daqui, se ainda quiser tentar, me liga.
mas saiba que será perigoso para nós duas. Marina encontrou o papel na manhã seguinte e o segurou contra o peito, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Pela primeira vez desde o acidente, ela tinha algo pelo qual valer a pena lutar, algo que tornava cada dia de recuperação não apenas suportável, mas cheio de possibilidades. Elas não sabiam que a supervisora Santos havia instalado uma câmera de segurança discreta no corredor próximo ao quarto de Marina, nem que suas interações prolongadas haviam chamado a atenção da administração do hospital. Uma investigação silenciosa havia começado, e suas vidas estavam prestes a se complicar de maneiras que não podiam imaginar. A alta médica de Marina chegou numa manhã de quinta-feira ensolarada, 3 semanas após o beijo que mudou tudo. Sofia estava oficialmente escalada para outro setor naquele dia. Uma coincidência que ambas sabiam não ser coincidência alguma. A administração do hospital estava claramente tentando separá-las. Mas isso não impediu Sofia de passar pelo quarto de Marina. Uma última vez, Marina estava vestindo suas próprias roupas pela primeira vez em meses. Uma calça jeans escura e uma blusa azul que realçava seus olhos. Ela parecia uma pessoa completamente diferente da paciente vulnerável que Sofia havia conhecimento. E a transformação era simultaneamente linda e dolorosa de se ver. Então é isso, Marina disse, fingindo organizar suas poucas pertences enquanto Sofia permanecia na porta, relutante em entrar completamente no quarto. É, Sofia respondeu, suas mãos tremendo ligeiramente. Você vai ficar bem? Marina riu, mas não havia humor real no som. Fisicamente, perfeitamente, emocionalmente, ela deu de ombros. Descobriremos em breve. Elas se olharam por um longo momento. Anos de conversas não ditas passando entre elas. Sofia queria abrocá-la, beijá-la uma última vez, dizer que tudo ficaria bem. Em vez disso, ela apenas acenou ligeiramente com a cabeça. Cuide-se, Marina. Você também, Sofia. Marina saiu do hospital numa cadeira de rodas. Protocolo padrão menos, mas assim que passou pelas portas principais, levantou-se e caminhou até o táxi que a esperava. Sua perna ainda doía, mas a dor física era irrelevante comparada com a agonia de deixar Sofia para trás. Durante as 2 semanas seguintes, ambas tentaram retomar suas rotinas normais. Marina voltou ao escritório de arquitetura, trabalhando meio período inicialmente, tentando se concentrar em projetos e clientes, mas descobriu que sua mente vagava constantemente, imaginando Sofia no hospital cuidando de outros pacientes, com a mesma dedicação que havia demonstrado com ela. Por sua vez, havia sido transferida para o setor de pediatria, menos oficialmente uma promoção, extraoficialmente uma maneira de mantê-la longe de tentações adultas. Ela tentava se concentrar nas crianças, que sempre haviam sido sua paixão profissional, mas descobriu que até mesmo o trabalho que amava não conseguia mais preenchê-la completamente. Foi numa sexta-feira à noite, 2 semanas após a alta de Marina, que o telefone de Sofia tocou. Ela estava em casa, tentando ler um livro, quando viu um número desconhecido na tela. Seu coração começou a acelerar antes mesmo de atender. Sofia? A voz de Marina era hesitante, vulnerável. Marina, Sofia fechou os olhos, sentindo uma mistura de alívio e pânico. Como você conseguiu meu número? Você deixou para mim, lembra? Marina riu. Na verdade, liguei várias vezes e desliguei antes de você atender. Esta é a primeira vez que tive coragem de falar. Sofia se levantou, começando a andar pela sala. Marina, nós conversamos sobre isso. Eu sei, mas Sofia, não consigo parar de pensar em você. Não consigo fingir que aquilo não aconteceu, que o que senti não foi real. O que você quer de mim? Sofia perguntou, sua voz quebrada. Te ver. Marina respondeu simplesmente, só uma vez, fora do hospital, como pessoas normais. Se depois disso você ainda achar que devemos parar, eu respeito sua decisão. Sofia sabia que deveria dizer não. Sabia que se encontrar com Marina, fora do contexto hospitalar, seria cruzar uma linha ainda mais perigosa, mas a saudade era um buraco negro em seu peito, sugando toda a racionalidade. Onde? Ela ouviu se perguntando. Elas se encontraram no café pequeno e discreto no centro da cidade, longe tanto do hospital
quanto do escritório de Marina. Sofia chegou primeiro, escolhendo uma mesa no canto, longe das janelas e dos olhos curiosos. Quando Marina entrou, caminhando apenas com um leve mancar, que indicava sua recuperação quase completa, Sofia sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Marina estava linda, mais do que linda, menos estava radiante de uma maneira que Sofia nunca havia visto, nem mesmo nos melhores dias no hospital. Ela usava um vestido simples, mas elegante, seu cabelo solto, emoldurando seu rosto. E quando sorriu ao ver Sofia, foi como se o sol tivesse nascido dentro do café. Oi, Marina, disse sentando-se à frente de Sofia. Oi, Sofia respondeu, suas mãos tremendo ligeiramente ao segurar a xícara de café. Por alguns minutos, elas apenas se olharam, reaprendendo os rostos uma da outra, fora do contexto hospitalar. Era estranho e maravilhoso ao mesmo tempo ver Marina como uma mulher independente, forte, não como uma paciente vulnerável. Como você está? Sofia finalmente perguntou. Melhor agora? Marina respondeu honestamente. E você? Confusa, Sofia admitiu, assustada. Mas, Meller também, agora que te vejo. Elas conversaram por 2 horas, sobre trabalho, sobre família, sobre os sonhos que haviam colocado em pausa para se dedicar às carreiras. Era surreal como a conversa fluía naturalmente, como se não tivessem passado semanas separadas, como se estivessem simplesmente continuando uma conversa interrompida. Sabe o que mais me impressiona? Marina disse, brincando com a borda de sua xícara. É como você conseguiu me conhecer melhor em algumas semanas do que pessoas que convivem comigo há anos. Sofia sorriu tristemente. Talvez seja porque eu te vi no seu momento mais vulnerável. Não havia máscaras, não havia pretensões. E, agora? Marina perguntou, estendendo a mão sobre a mesa. O que fazemos agora? Sofia olhou para a mão estendida, sabendo que se a tocasse, estaria selando seu destino. Marina, você entende o que está em jogo para mim? Se descobrirem, ninguém vai descobrir, Marina interrompeu. Podemos ser discretas. Podemos. O que? Sofia perguntou. Mas sua mão já estava se movendo em direção à de Marina. Viver uma vida inteira de segredos? Nunca poder te apresentar para minha família? Nunca poder ir a eventos do hospital contigo? É melhor do que viver sem você, Marina respondeu, entrelaçando seus dedos com os de Sofia. O toque foi como uma faísca elétrica, reacendendo instantaneamente toda a paixão que ambas haviam tentado suprimir. Sofia fechou os olhos, sentindo sua resolução desmoronar completamente. Meu apartamento fica a 2 quadras daqui, Marina sussurrou. Sofia abriu os olhos, encontrando o olhar intenso de Marina. Marina, por favor. Só uma noite. Se você quiser ir embora depois, eu entendo. Mas me dê uma noite para te mostrar como isso pode ser bom. Sofia sabia que deveria levantar, sair do café e nunca mais olhar para trás. Em vez disso, ouviu-se dizendo: está bem, uma noite. O apartamento de Marina era exatamente como Sofia havia imaginado. Clean, moderno, com toques pessoais que revelavam seu gosto refinado para design. Grandes janelas ofereciam uma vista panorâmica da cidade, e a decoração minimalista criava uma atmosfera íntima e acolhedora. Vinho, Marina ofereceu, claramente nervosa, agora que estavam sozinhas em seu espaço pessoal. Por favor. Sofia ficou na sala de estar, observando as fotografias nas estantes, os livros cuidadosamente organizados, tentando criar uma imagem mais completa de quem Marina era fora do hospital. Havia fotos de viagens de formatura, de momentos com amigos, mas Sofia notou que não havia fotos de família ou de relacionamentos românticos. Não sou muito próxima da minha família, Marina disse, como se pudesse ler seus pensamentos. Voltando com 2 taças de vinho tinto, eles nunca aprovaram minhas escolhas de vida, especialmente depois que saíram do armário. Quando foi isso? Aos 23 anos, meu pai não falou comigo por 2 anos, minha mãe ainda liga de vez em quando, mas sempre com a esperança secreta de que eu mude de ideia e traga um genro para casa. Sofia aceitou a taça, seus dedos roçando os de Marina no processo. Sinto muito. E você? Como foi com sua família? Complicado, Sofia admitiu, sentando-se no sofá. Minha mãe chorou. Meu pai ficou em silêncio por meses. Agora, eles
toleram, mas sempre há essa tensão subentendida, como se estivessem esperando que eu supere uma fase. Marina se sentou ao lado dela, próxima o suficiente para que Sofia pudesse sentir o calor de seu corpo. É estranho como as pessoas, que supostamente nos amam incondicionalmente, são as primeiras a colocar condições em seu amor. Elas beberam em silêncio por um momento, o peso das confidências, criando uma intimidade ainda mais profunda. Sofia podia sentir a tensão sexual no ar espessa como mel, mas havia também algo mais, uma conexão emocional que ia muito além da atração física. Sofia Marina disse suavemente, colocando sua taça na mesa de centro. Posso te beijar? Em resposta, Sofia também colocou sua taça de lado e se virou para Marina, seus olhos dizendo sim, antes que suas palavras pudessem. Marina se aproximou lentamente, dando a Sofia várias oportunidades para recuar, mas quando seus lábios finalmente se encontraram, foi Sofia quem aprofundou o beijo, suas mãos se emaranhando nos cabelos de Marina. O beijo foi diferente do que haviam compartilhado no hospital, menos desesperado, mais exploratório. Elas tinham tempo agora, privacidade, a liberdade de se perderem uma na outra, sem medo de interrupções. As mãos de Marina exploraram as costas de Sofia encontrando, pele nua sob a blusa, arrancando um gemido baixo, que fez o coração de Marina acelerar. Sofia respondeu pressionando Marina contra as almofadas do sofá, seu corpo cobrindo o dela, meses de tensão reprimida finalmente encontrando liberação. Quarto, Marina murmurou contra os lábios de Sofia. Sofia se afastou ligeiramente, olhando nos olhos de Marina. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. O que aconteceu no quarto foi uma revelação para ambas. Anos de relacionamentos insatisfatórios e conexões superficiais palideceram em comparação com a intensidade do que compartilharam naquela noite. Cada toque era uma descoberta, cada beijo, uma promessa, cada momento de intimidade, uma confirmação de que o que sentiam era muito mais profundo do que simples atração, quando finalmente se deitaram, exaustas, nos braços uma da outra. A cidade silenciosa lá fora, Sofia soube que havia passado de um ponto sem retorno. Não importava quantos riscos isso representasse para sua carreira, menos, ela estava irrevogavelmente apaixonada por Marina. Não vá embora, Marina sussurrou contra seu pescoço. Não esta noite. Não. Sofia concordou, puxando Marina para mais perto. Não esta noite. Mas na manhã seguinte, a realidade voltou com força total. O telefone de Sofia tocou às 6 da manhã. Era o hospital, informando sobre uma emergência que requeria sua presença imediata. Enquanto se vestia rapidamente, Sofia tentou ignorar o olhar sonolento e satisfeito de Marina. Tentou não pensar em como seria maravilhoso acordar assim, todas as manhãs. Te ligo mais tarde, ela prometeu, beijando Marina rapidamente antes de sair. Mas quando chegou ao hospital, Sofia descobriu que sua vida havia se complicado de formas que não podia imaginar. A supervisora Santos a esperava em seu escritório, uma expressão grave no rosto e uma pasta manila na mesa. Sente-se, Sofia. Sofia sentiu o sangue gelar. Aconteceu alguma coisa? Recebemos uma denúncia anônima. A supervisora disse, abrindo a pasta. Fotos suas saindo do prédio de apartamentos da ex-paciente Marina Cavalcante ontem à noite e entrando novamente esta manhã. Você quer me explicar o que estava fazendo lá? Sofia olhou para as fotos. Eram granuladas claramente, tiradas de longe, mas inequivocamente mostravam ela e Marina. Seu estômago despencou. Ela começou, mas não havia explicação plausível que não envolvesse admitir exatamente o que haviam feito. Sofia, você entende a gravidade desta situação? Um relacionamento entre um profissional de saúde e um ex-paciente é uma violação séria de nossos códigos éticos. Pode resultar na perda de sua licença profissional. Sofia fechou os olhos, sentindo seu mundo desmoronar ao seu redor. O que vai acontecer agora? Você está suspensa indefinidamente, enquanto conduzimos uma investigação completa. Recomendo que procure um advogado. Do outro lado da cidade, Marina estava no escritório quando recebeu uma ligação
que mudaria tudo. Era um jornalista de um blog de fofocas médicas, perguntando sobre seu relacionamento íntimo com uma enfermeira do Hospital São Vicente. Sem comentários, Marina disse rapidamente, desligando o telefone. Mas já era tarde demais. A história havia vazado, e suas vidas privadas estavam prestes a se tornar público. O escândalo que ambas haviam temado finalmente havia chegado, e as consequências seriam mais devastadoras do que qualquer uma delas poderia ter imaginado. A semana seguinte foi um pesadelo de manchetes sensacionalistas, ligações de jornalistas e olhares julgadores. O blog que primeiro publicou a história havia conseguido mais detalhes, incluindo o período de internação de Marina e o fato de Sofia ter sido sua enfermeira responsável. As redes sociais se incendiaram com opiniões divididas, menos alguns defendendo o direito ao amor, outros condenando a conduta antiética de Sofia. Sofia foi forçada a contratar um advogado e enfrentar uma audiência disciplinar no Conselho Regional de Enfermagem. Marina, por sua vez, viu clientes cancelarem contratos e colegas a evitarem no escritório. O peso do escândalo ameaçava destruir tudo pelo que haviam trabalhado durante anos. Talvez devêssemos parar de nos ver, Sofia disse numa ligação telefônica numa terça-feira chuvosa. Ela estava em seu apartamento, cercada por pilhas de documentos legais, sentindo-se derrotada. Isso só está piorando as coisas para nós duas. Não. Marina respondeu firmemente do outro lado da linha. Não vou deixar que eles destruam o que temos. Sofia, eu te amo. Não é algo que posso simplesmente desligar porque se tornou inconveniente. Iram, as primeiras palavras explícitas de amor que haviam trocado, e elas pairaram entre elas, como uma linha de vida, no meio da tempestade. Eu também te amo, Sofia admitiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas Marina, talvez o amor não seja suficiente. Talvez algumas coisas sejam grandes demais para superar. Não acredito nisso, Marina disse. E não acredito que você acredite também. Nos encontre hoje à noite. Temos que conversar pessoalmente. Elas se encontraram num parque pequeno e isolado, longe de olhos curiosos e câmeras. Sofia, primeiro, sentando-se num banco sob uma árvore grande, observando as poucas pessoas que caminhavam pelos caminhos iluminados. Quando Marina apareceu, Sofia notou que ela parecia ter perdido peso. Havia círculos escuros sob seus olhos. Você está bem? Sofia perguntou quando Marina se sentou ao lado dela, mantendo uma distância cuidadosa. Não, Marina admitiu. Mas, não por causa do escândalo. Não consigo suportar a ideia de perder você. Sofia fechou os olhos. Marina, minha audiência disciplinar é amanhã. Há uma boa chance de eu perder minha licença. Sem falar no meu emprego no hospital. Isso acontecer, então terei que reconstruir minha vida inteira. Talvez mudar de cidade e começar uma nova carreira. Marina virou-se para encará-la completamente. E se eu for com você? Sofia abriu os olhos, chocada. O quê? Meu escritório de arquitetura pode ser administrado remotamente. Posso trabalhar de qualquer lugar. Sofia, se você está disposta a reconstruir sua vida, quero reconstruir a minha ao seu lado. Marina, você não pode jogar sua carreira fora por mim. Não é jogar fora, Marina interrompeu. É escolher o que realmente importa. Sofia, passei 28 anos da minha vida construindo uma carreira, impressionando pessoas que não se importam verdadeiramente comigo, vivendo de acordo com expectativas que nunca me fizeram feliz. Você me fez sentir mais viva em algumas semanas do que eu me senti em anos inteiros. Sofia sentiu lágrimas queimando seus olhos. E se não dar certo entre nós? E se descobrirmos que não somos compatíveis fora de toda essa intensidade e drama? Marina sorriu pela primeira vez em dias. Então pelo menos tentamos. Pelo menos vivemos uma história de amor verdadeira em vez de uma vida inteira de e se. Sofia olhou para Marina menos realmente. Olhou vendo não apenas a mulher por quem se apaixonara, mas a coragem que ela demonstrava, a disposição para sacrificar tudo por algo em que acreditava. Você tem certeza? Sofia perguntou. Em resposta, Marina pegou a mão de Sofia, entrelaçando seus dedos sob a luz fraca dos postes do parque. Tenho certeza
de que te amo. Tenho certeza de que quero acordar ao seu lado todas as manhãs pelo resto da minha vida. Tenho certeza de que prefiro enfrentar qualquer dificuldade com você do que viver uma vida fácil sem você. Sophia sentiu algo se transformando dentro dela, menos o medo, dando lugar à esperança, o desespero se convertendo em determinação. Ok, ela disse suavemente. Ok, vamos tentar. A audiência disciplinar de Sophia no dia seguinte foi um processo formal e intimidador. Ela se sentou numa sala austera, flanqueada por seu advogado, enquanto um painel de 5 profissionais de saúde revisava seu caso. As acusações eram sérias: conduta antiética, violação da confiança paciente-profissional, comportamento inadequado. Mas Sophia havia tomado uma decisão durante a noite. Ela não iria mentir, não iria tentar minimizar o que havia acontecido. Membros do conselho, ela disse, quando foi convidada a falar em sua defesa. Não vou negar os fatos apresentados. Desenvolvi sentimentos românticos por uma paciente sob muitos cuidados e agi com base nesses sentimentos após sua alta médica. Tecnicamente, violei os códigos éticos da profissão. Murmúrios percorreram a sala. Seu advogado a olhou nervosamente. Mas Sophia continuou. Gostaria que considerassem o contexto completo. Em nenhum momento comprometi a qualidade do cuidado médico. Em nenhum momento aproveitei-me da vulnerabilidade de minha paciente. O relacionamento se desenvolveu naturalmente, baseado em respeito mútuo e conexão genuína, e só se tornou físico após sua completa recuperação e alta do hospital. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Entendo as razões por trás destes códigos éticos. Eles existem para proteger pacientes vulneráveis de profissionais inescrupulosos, mas também acredito que amor genuíno, baseado em respeito e igualdade, pode transcender essas barreiras profissionais em circunstâncias excepcionais. O presidente do painel, um homem mais velho com cabelos grisalhos, se inclinou para a frente. Certa, Mendes, você está nos pedindo para ignorar décadas de precedentes éticos baseados em seus sentimentos pessoais? Estou pedindo que considerem a diferença entre exploração e amor verdadeiro, Sophia respondeu. E estou disposta a aceitar as consequências de minhas escolhas, seja qual for sua decisão. A deliberação durou 3 horas. Quando finalmente chamaram Sophia de volta à sala, ela segurou a mão de Marina, que havia esperado no corredor durante todo o processo. Certa, Mendes, o presidente anunciou. Após deliberação cuidadosa, o conselho decidiu que, embora sua conduta tenha violado tecnicamente nossos códigos éticos, as circunstâncias atenuantes de seu caso, incluindo sua honestidade durante este processo, seu histórico profissional exemplar e a natureza consensual do relacionamento após a alta da paciente justificam uma penalidade menor. Sophia segurou a respiração. Sua licença será suspensa por 6 meses, após os quais poderá requerer sua reintegração, sujeita à supervisão probatória por 1 ano adicional. Esta decisão reconhece tanto a necessidade de manter padrões éticos, quanto as complexidades da experiência humana. Sophia sentiu suas pernas ficarem fracas de alívio. 6 meses de suspensão era muito melhor do que perder sua licença permanentemente. Do lado de fora do prédio, Marina a abraçou intensamente. 6 meses, ela murmurou, contra o ouvido de Sophia. Podemos superar 6 meses. E depois? Sophia perguntou. Depois, recomeçamos, juntas. Os 6 meses que se seguiram foram os mais desafiadores e, paradoxalmente, os mais felizes da vida de Sophia. Ela e Marina alugaram uma casa pequena, numa cidade litorânea, a 2 horas de distância, longe da mídia e dos olhares curiosos. Sophia trabalhou como freelancer, oferecendo consultorias em saúde domiciliar, enquanto Marina gerenciava seus projetos arquitetônicos remotamente. Pela primeira vez em suas vidas, elas tiveram a oportunidade de conhecer uma a outra completamente sem as pressões externas que haviam marcado o início de seu relacionamento. Descobriram que Marina fazia café terrível, mas tinha um talento natural para a jardinagem. Sophia não sabia cozinhar pratos elaborados,
mas criou receitas improvisadas, que se tornaram favoritas. Elas caminhavam pela praia todas as manhãs, conversavam até tarde todas as noites, e lentamente construíram uma vida que era inteiramente delas. Houve momentos difíceis, discussões sobre dinheiro, sobre o futuro, sobre as famílias que ainda lutavam para aceitar seu relacionamento. Mas cada conflito os fortalecia, cada reconciliação aprofundava sua conexão. Às vezes penso que o escândalo foi a melhor coisa que poderia ter nos acontecido, Marina disse numa noite. Elas estavam deitadas na varanda, observando as estrelas sobre o oceano. Como assim? Sofia perguntou, acariciando os cabelos de Marina. Nos forçou a decidir o que realmente importava. Nos forçou a lutar pelo que queremos, em vez de apenas deixar as coisas acontecerem. Quantos casais têm a oportunidade de provar seu amor desta forma? Sofia riu suavemente. Só você para encontrar o lado positivo de quase arruinar nossas carreiras. Não arruinamos nada, Marina replicou, virando-se para beijar Sofia suavemente. Apenas redefinimos o sucesso. Quando o período de suspensão de Sofia terminou, elas haviam tomado uma decisão. Não voltariam para a cidade grande. Sofia encontrou emprego numa clínica comunitária local, onde podia aplicar sua experiência hospitalar num ambiente mais pessoal e gratificante. Marina abriu um pequeno escritório de arquitetura sustentável, especializando-se em projetos residenciais ecológicos. 2 anos depois do escândalo, que quase as destruiu, Sofia pediu Marina em casamento numa praia privada. Durante o pôr do sol, não havia ninguém além delas duas, das ondas sussurrando contra a areia e dos pássaros marinhos anunciando a chegada da noite. Casa comigo, Sofia disse, oferecendo um anel simples mas elegante que havia pertencido à sua avó. Não, porque é o que se espera, não porque é conveniente, mas porque não consigo imaginar um futuro que não inclua você. Marina corou, lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão, por terem encontrado uma forma de ficar juntas, contra todas as probabilidades. Sim, ela sussurrou sim, para sempre. O casamento aconteceu no jardim que Marina havia cultivado atrás de sua casa, rodeado por um pequeno grupo de amigos, que haviam permanecido fiéis durante os momentos difíceis. As famílias de ambas compareceram, menos algumas ainda relutantes, mas presentes, aceitando gradualmente que o amor de suas filhas era real e duradouro. Durante a cerimônia, Sofia olhou para Marina menos radiante em um vestido branco simples, seus olhos brilhando com felicidade, e soube que cada sacrifício, cada momento de incerteza, cada desafio que haviam enfrentado, havia valido a pena. Vocês prometem amar, honrar e apoiar uma a outra, em saúde e doença, na alegria e na tristeza, enquanto ambas viverem? Perguntou o celebrante. Prometemos, elas responderam em uníssono, suas vozes claras e seguras. Quando se beijaram como esposas pela primeira vez, os aplausos dos convidados se misturaram com o som das ondas do oceano, criando uma sinfonia perfeita de amor conquistado. Anos mais tarde, quando pessoas perguntavam sobre como haviam se conhecido, Sofia e Marina sempre sorriam ao contar sua história. Era uma história de amor proibido que se transformou em amor eterno, de profissionais que arriscaram tudo por uma conexão que transcendeu todas as barreiras. O hospital nos apresentou, Marina dizia com um sorriso travesso, mas foi a coragem de seguir nossos corações que nos trouxe para casa, e em sua casa, à beira-mar, com o jardim de Marina florescendo, e os pacientes de Sofia recebendo cuidados, cheios de compaixão que só alguém que conhece o verdadeiro amor pode oferecer. Elas viveram sua própria versão do final feliz, não porque foi fácil, mas porque valeu cada momento de luta. O amor delas havia começado como algo proibido e perigoso, mas se transformou na coisa mais natural e necessária do mundo. E ninguém menos, nem conselhos éticos, nem escândalos midiáticos, nem famílias desaprovadoras, poderia mudar o fato fundamental de que haviam encontrado uma na outra, suas almas gêmeas. Sua história se tornou lenda na pequena cidade litorânea. O casal que sacrificou tudo pelo amor
e encontrou uma felicidade que poucos jamais experimentam. E quando jovens casais enfrentavam suas próprias dificuldades, frequentemente recorriam a Sofia e Marina, buscando conselhos sobre como tornar o amor mais forte que qualquer obstáculo. A única coisa que posso dizer, Sofia sempre respondia, é que amor verdadeiro não é sobre evitar tempestades, é sobre aprender a dançar na chuva, juntas. E enquanto o sol se punha sobre o oceano todas as noites, iluminando a casa que haviam construído juntas, Sofia e Marina sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que havia sido testado pelo fogo e emergido, não apenas intacto, mas mais forte e mais belo do que jamais poderiam ter imaginado.